Então, o tempo vital e o tempo histórico, a sequência das gerações e a memória em Riquet. Então, primeiro eu vou focar nessa discussão sobre o tempo vital, localizando isso em voluntário e involuntário. Lá Riquet trata já dessa questão relacionada à memória, mas ainda muito vinculada à questão da vida. Eu fiz a tese sobre a questão da vida em Riquet. Riquet trata no voluntário e involuntário, né, dessas duas dimensões, né, da questão do querer, relacionado ao voluntário, as nossas deliberações, as nossas moções, né, voluntárias, e, por outro lado, o que ele chama dessa dimensão do involuntário, que seria o consciente, o caráter e a vida. E o nascimento, então, aparece vinculado à questão da vida. Tá? Eu vou tentar vincular essa discussão do nascimento ainda como uma espécie de ideia limite, e da qual o nascimento nós não teríamos memória, né, sobre ele, com a discussão vinculada à ideia do tempo histórico, tá? Que vai aparecer como o terceiro tempo, né, como o tempo do calendário, que é essa espécie de alternativa, então, entre o tempo da consciência e o tempo cosmológico. Tá? Isso vai aparecer, então, em tempo narrativa 3. E Riquet vai fazer isso a partir de duas noções, né, que é a ideia da sequência das gerações e, sobretudo, da memória. Tá? Então, eu vou só ler aqui, que eu acho que fica mais sintético, pelo menos, né, o resumo. O objetivo desse artigo, então, é mostrar que Riquet faz já referência à memória em voluntário e voluntário, ligado à ideia de nascimento e de hereditariedade. No entanto, ele é um índice do limite do código em relação ao fato que nós nascemos um dia e que nós temos recebido a existência dos nossos progenitores. Nesse sentido, a memória pertence mais àqueles que têm lembrança de nós, né, do nosso nascimento, então, souvenir, dos nossos próximos, né, a nos proches, que a nós mesmos. Porque ela é um pensamento, né, na direção ou no caminho da necessidade vivida, que eu caracterizo, então, como o tempo vital. Tá? Em seguida, eu tento mostrar, então, que Riquet utiliza a sequência das gerações como um instrumento de pensamento para desenvolver a ideia de tempo histórico, onde a memória individual encontra, em alguma medida, o passado histórico. Então, o código quase sem passado deve ser compreendido como um sujeito que pertence ao tempo histórico. Então, essas são as questões que são interessantes. Quando a gente vai ler Riquet, e se a gente entra no Riquet pelo tempo narrativo, nessa virada mais hermenêutica dele, a gente vê um Riquet que, né, vai tomar já nessa esteira do Heidegger, por exemplo, né, da questão da facticidade, de já ser dado em um mundo, né, e ter essa perspectiva já da historicidade. Mas se a gente olha para um Riquet do voluntário e involuntário, essa categoria do tempo histórico, da memória, ele não está posto lá. Né? Porque Riquet lá também está muito mais preocupado com a questão de uma redução eidética, né? O problema lá é como eu compreendo, né, que o homem age mal, né, a questão da deliberação, então tem que colocar em suspensão essa ideia já de um tempo histórico mesmo, ou da escolha, né, da deliberação, para tratar essa ideia do que seria o caráter, do que seria o viver, a vida, o inconsciente. Tá? Então, esse artigo ele apresenta um aspecto exploratório que tenta mostrar como a questão da memória já está posto, então, lá em voluntário e voluntário, ligado à ideia do nascimento e da hereditariedade, mas, nesse sentido, a herança, né, a hereditariedade, remonta a uma consciência objetiva da vida do código. Então, isto há uma lei biológica. Tá? A gente fala também muito hoje no Riquet da identidade pessoal, da pessoa, mas isso também requer mais da década de 80, 90, né? Se a gente pegar os textos mais um pouco anteriores, 50, 60, requer não é muito, né? A gente vê várias ocorrências, o cogito, ou a subjetividade, ou a pessoa, ou a identidade pessoal, né? Mas se a gente pegar os textos lá da década de 60, 50, 60, aparece muito essa ideia do cogito, tá? Nesse contexto, então, a memória é a memória dos meus próximos, ele fala lá, que apresenta o nascimento como uma ideia limita ao código. Então, assim, a questão da memória, o nosso nascimento, ter nascido um dia, é algo que nós não temos memória, tá? Se voluntário e involuntário, Riquet nos diz
né, aí uma citação dele, nos resta vencer a força específica da ideia de hereditariedade e que há um começo que escapa à memória, não é e que não é pensado racionalmente e que a biologia dissimula em uma sucessão de gerações. Tá? Então fecha a citação. Nós vemos 40 anos mais tarde o mesmo Ricoeur utilizar a sequência das gerações como um instrumento de pensamento para desenvolver a ideia de tempo histórico, onde a memória individual encontra, em alguma medida, esse passado histórico, né? Então, nós podemos dizer que o código do voluntário involuntário é quase sem passado, em razão do tempo vital, e que torna-se uma subjetividade que deve ser compreendida como um sujeito que pertence ao tempo histórico e que guarda uma espécie de obrigação em relação aos seus predecessores, aos mortais. Então, uma tarefa da memória, que aparece no tempo e narrativa, é a ideia de guardar o passado. A gente tem uma espécie de responsabilidade, né, histórica, sobretudo historiador, com aqueles que nos precederam. A ideia da mortalidade, né? Então, sobre o nascimento e a morte involuntário e voluntário. Bom, fiquem bastante à vontade, tá? Se quiserem me interromper em algum momento, não tem problema. Involuntário e involuntário, Ricoeur afirma que a vida constitui essa dimensão do involuntário, em conjunto com o caráter inconsciente, né, como já falei. Ele apresenta, então, a noção de vida enquanto uma necessidade vivida, ligada à organização, ao crescimento, a agentes, ao nascimento. Bom, então, justo o nascimento que eu quero tratar aqui. Então, quando ele fala de nascimento, ele está fazendo referência a 3 ideias, as quais, conforme ele, não dizem respeito a uma experiência de ordem subjetiva. Aliás, seriam unicamente explicadas pela ciência. Conforme a primeira ideia, o nascimento tem um duplo sentido. O começo das nossas vidas decorre do nosso nascimento e, através disso, nós fomos colocados, uma vez por todas, né, no mundo e colocados no ser antes de poder voluntariamente fazer qualquer ato. Isso significa que, pelo nascimento, nossa vida começa e que, ao mesmo tempo, por esse acontecimento, nossa vida é recebida, isto é, que nós somos colocados na existência pelos nossos progenitores. A vida recebida, então, significa, então, uma vida transmitida. Tá? Nós recebemos uma vida que foi transmitida pela ideia do progenitor, né? Do pai e da mãe, então. No entanto, ainda que esse acontecimento seja um evento capital, através do qual nós datamos todos os acontecimentos das nossas vidas, e para falar conforme Hannah Arendt, através disso, nós somos inscritos em um mundo humano, nós não nos lembramos desse momento do nosso nascimento. A gente pode, né, se a gente pegar aí as nossas certidões de nascimento, está lá, né, que fulano de tal, pesando X quilos, com filho de tal pessoa, nascido em tal lugar, no hospital tal, a dia tal, e que te apresenta lá o testemunhos de fulano e de fulano. Então, e aí se lavra no registro do município em que a pessoa nasceu, tá? A gente não se lembra nada disso. No mesmo sentido, Ricoeur nos diz, eu me encontro em vida, eu já nasci. E mais que isso, nada me atesta que eu tenho um começo de mim mesmo e que isso que escapa à minha consciência seja precisamente o meu nascimento. Nós podemos dizer que nós somos em vida, mas não que nós somos depois do nosso nascimento, senão pelo conhecimento das leis gerais sobre a vida que se realizam, né, en dehors, né, fora de nós, e pelas lembranças que os nossos próximos, que as pessoas próximas guardam da nossa entrada, digamos assim, na existência. Ricoeur sublinha, assim, o caráter involuntário da vida face à nossa vontade. No entanto, como sublinha Jérôme Corrêa, Ricoeur acaba por dar mais importância ao aspecto biológico, propriamente, que é o aspecto ontológico. Ele afirma que a atestação sobre o fato que nós somos em vida, que nós existimos, é dado pelas leis biológicas, que estão para fora de nós, né?
e não que nós tenhamos essa experiência antipredicativa em relação à vida vivida. Ao contrário, são as narrativas, né, as narrações daqueles que se ocuparam de nós, que são que é aquilo que diz que nós nascemos um dia. Tá? Que a gente era uma criança muito sapeca, que a gente fazia tal coisa, que a gente gostava daquilo ou não gostava, que a gente parecia com o pai ou com a mãe, né? Mas a gente nunca tem essa lembrança. Né? Então, ou é a foto, ou é a narração de alguém que conta, ou foi alguém que cuidou de nós, né? Mas, ao mesmo tempo, a nossa vida é explicada por um certo princípio biológico, né? Eu fui, em alguma medida, um zigoto, né? Fui algo que foi desenvolvido no ventre e vim a nascer, né? Mas disso a gente não tem nenhuma lembrança. Então, o que o Jérôme Porret está dizendo aqui, Riquet acaba, então, nesse caso, colocando mais peso sobre o aspecto da lei biológica, dessa necessidade vivida, do que propriamente o aspecto ontológico de dizer je suis né? Eu nasci, eu tenho uma doação de existência. O nascimento, então, é um acontecimento do qual nós temos lembrança, souvenir, e sobre o qual nós não aprendemos, senão mais tarde, né, pela essa narrativa que é contada e testemunhada, né, e que dá essa atestação do passado dessa ou daquela maneira. Então, essa não lembrança, ele não souvenir, do nosso próprio nascimento, mobiliza, como nós sabemos, as discussões sobre a categoria do começo narrativo em si mesmo como outro. Aqui, né? Então, o não nascimento da nossa própria, do nosso próprio a não lembrança do nosso próprio nascimento mobiliza, como sabemos, as discussões sobre a categoria do começo narrativo em si mesmo como outro. Em efeito, esse evento capital pelo qual eu dato todos os acontecimentos da minha vida não é uma lembrança. E nos faz pensar, então, que nós somos sempre após o nosso nascimento e antes da nossa morte. A existência é sempre depois do meu nascimento e avant ma mort. Né? Après ma naissance e avant ma mort. A duração desse tempo que decorre entre o nosso nascimento e a nossa morte mostra que nossas vidas são temporais. E que a duração que se situa entre essas duas extremidades é uma dimensão da vida. Nossa vida pode ser datada cronologicamente em função da hora, do calendário e da classificação conforme o fracionamento em dias, em meses, em anos, que é estabelecido pelo tempo histórico. Em relação à segunda ideia, o nascimento é o começo da minha vida, mas ele torna manifesto nossa dependência a dois outros seres humanos, isto é, a vida dos meus pais, porque nós fomos colocados por outras pessoas e não por nós mesmos, né? Que nós fomos colocados na existência, na vida, por outras pessoas e não por nós mesmos. Não é por nós que nós desejamos a nossa existência bruta, é pelos os nossos pais que quiseram, tá? Ou não quiseram. Teve um ato de deliberação aí que fez com que nós nascêssemos. Claro que aqui entraria uma série de discussões em relação à liberdade, né, em relação ao corpo próprio da mulher, a questão do abuso, né, tem uma série de outras questões que podem entrar aqui, né, derivar disso, mas nós não vamos entrar. Mas eu sou consciente aqui que tem outras discussões por trás. Para Riquet, concernente, então, à terceira ideia, do ponto de vista da biologia, a herança, né, essa hereditariedade, é como uma cadeia de uma corrente que vai dos pais às crianças, aos seus filhos. Do ponto de vista da filosofia, a minha herança, então, é alguma coisa que não pode ser considerada senão em relação aos meus pais. Então, eu sou herdeiro de alguém e, por consequência, eles são herdeiros de alguém. Então, uma espécie de ele fala aqui de um maillon de chaîne, de uma cadeia, né, de uma cadeia que vai podendo ser pensada de mim para aqueles que decorrerão de mim, ou de mim para aqueles que vieram antes de mim e que me deram o meu nascimento.
nós queremos dizer, então, que essa reflexão mostra duas coisas distintas. Primeiro, mesmo se a gente não está de acordo com o pensamento biológico, né? É porque considerar, assim, a hereditariedade pode ser uma função reducionista de compreender a vida. Pensar sempre nessa relação biológica. É necessário, então, reconhecer que a vida é biológica, né? Mesmo que a gente não queira, né? Tem essa, e que a filosofia hermenêutica vai destacar muito isso, dizer que uma vida que não é examinada, não é uma vida digna de ser vivida, né? A gente tem que reconhecer essa dimensão do biológico. Então, mas essa dimensão biológica, ela não esgota essas interpretações possíveis que nós podemos dar sobre a vida, né? Então, entra toda essa questão do narrar também, do tempo histórico. Uma segunda questão, então, no entanto, o valor que nós podemos atribuir à minha vida com os outros seres humanos apresenta aspectos que diferem das visões biológicas. Mas um discurso sobre os valores, né, não anula a vida biológica enquanto um valor primordial. Com efeito, isso não incomoda, né, Riquet? Porque, ao fim e ao cabo, é a vida que que está em causa em relação ao debate sobre os métodos, sobre as ciências naturais e sobre as ciências humanas. Pode ser, em geral, talvez, em geral, o discurso filosófico coloque problemas ao pensamento biológico, que transborda esse campo de investigação. No entanto, de uma maneira muito larga e abordando a questão da organização da vida, a biologia não coloca, nesse caso, problemas ao discurso filosófico, precisamente ao de Riquet, porque para o Riquet explicar mais é para compreender melhor. Então, a própria biologia aí pode ser um discurso para compreender melhor essa expressão do que é viver, do que é a vida. Então, nesse caso, eu não poderia dizer que existe uma espécie de antagonismo aqui, ou de dicotomia, tá? Essa entrada no mundo pelo nascimento permite um segundo nascimento. Ao passo que nós agimos e tomamos parte dessas relações humanas, dos negócios humanos, na rede das relações humanas, né? O Hannah Arendt está aqui como pano de fundo, é também isso que permite a localização no espaço temporal em respeito ao corpo de cada um de nós, e, mais do que isso, nossa inscrição no registro civil público, conforme as regras de nominação patronímica, tá? Que é aquilo que eu disse, nós fomos assentados em algum cartório em algum momento. Claro que aí também tem toda uma questão social de várias pessoas que não têm acesso imediato a isso e, por vezes, né, não são reconhecidas pelo próprio Estado, né? Então, também tem uma outra questão aí, mais de caráter social. Nossa existência é uma nossa existência é uma existência enxertada sobre a vida, greffée sur la vie. E aos seus olhos, então, esse fenômeno do nascimento é o que nos joga na vida e nos torna viventes. O nascimento, enquanto um acontecimento passado, demanda uma estrutura que engloba o não ser da nossa contingência, isso é pelo nascimento que nós viemos ao mundo. E, então, nós nos tornamos alguma coisa. Como nós podemos perceber em Riquet, é a partir da ideia de voluntário absoluto e de involuntário relativo que o ser humano tem por tarefa tornar-se ele mesmo, recobrindo assim nossa organização vital e nosso crescimento com a necessidade de se decidir e de assumir a existência enquanto um ato constitutivo da consciência humana. Deixa eu deixar isso um pouco mais claro. O que o Ricardo está falando lá no voluntário e involuntário? Nós temos uma espécie de involuntário absoluto. Ele diz assim, bom, eu tenho que reconhecer que tem essa dimensão do caráter, da vida e do inconsciente. Mas, ao mesmo tempo, tem uma espécie de um involuntário relativo. Eu posso tomar essa vida como a minha vida. Né? E eu posso assumir ela como a minha vida. Se a vida é quelqu'un, né? É a vida de alguém. Então, tornar-se um ser humano, nesse caso, ou assumir a nossa vida, faz parte dessa dimensão de um involuntário relativo, tá? E que a gente teria como tarefa aí a questão de uma existência, tá? Assumir a nossa existência, a nossa humanidade, nesse caso.
Então, nossa existência contingente é, por um lado, nossa existência enquanto puro fato, e, de outra parte, nossa existência enquanto não sendo em si, e nos obrigando a assumir no campo das nossas escolhas e da nossa moção voluntária. Tá? Então, tem um lado dessa vida herdada, e, ao mesmo tempo, eu ter que assumir a minha vida. Né? Em algum momento, esse segundo nascimento, como diz a Hannah Arendt, faz com que nós tomamos parte da ação. Tá? No entanto, nós temos que distinguir o ato voluntário de assumir nossa existência como essa não necessidade de ser, que é sinônimo da contingência. Tá? Nossa vida é contingente, mas nosso crescimento não é infinito. Então, a gente tem uma lei, mesmo que eu não queira, né, do ponto de vista do involuntário absoluto, eu estou ficando velho. Né? Eu envelheço a cada dia, a partir do momento em que eu tenho essa existência doada. Embora a gente vai começar a pensar muito no nosso envelhecimento depois dos 30 anos, a gente, a cada dia vivido, é um dia de envelhecimento também. Isso é, então, um limite para o nosso, né, do nosso envelhecimento. O nosso crescimento, ele chega em um determinado momento em que, do ponto de vista da lei biológica, a gente começa, então, a ter um decrescimento, digamos assim. Aí entra as questões relacionadas à nossa como é que diz? A nossa vida biológica, né? Ora, então, atrás dessa contingência da organização vital e do crescimento, nós temos uma lei de espécie, que nos aparece como uma sabedoria, que nos é aprendida pela consciência e que faz um eco contínuo à ideia que nós devemos morrer um dia. Mesmo se nós não sabemos quando, como diz o provérbio latino. Isso está no Ricardo, voluntário e voluntário. É pesado, né? Porque isso toca a nossa existência, mas é um provérbio muito bonito, eu acho, pelo menos. Diz assim, mort certa, hora incerta. Né? A morte é certa, mas a hora é incerta. Riquet exprimiu que a ideia, então, da morte era diferente de todas aquelas que nós tínhamos tratado antes, porque nós não temos a experiência da nossa morte. Ao longo da nossa existência, nós experimentamos nossa vida, nosso envelhecimento e o sentimento confuso de tornarmos outros seres, né? Sem que nós tenhamos podido viver essa nossa existência anterior, no sentido do nascimento como ideia limite, né? No entanto, nós não podemos ter nenhuma experiência da nossa condição mortal, nem a possibilidade de antecipar a minha morte. Tá? Porque eu não vou viver a minha morte. Eu posso provocar a minha morte, é verdade, mas eu não vou viver a minha morte. Num sentido que lhe é próprio, curiosamente, então, o nascimento é o que marca essa ideia limite, e não a morte. Em geral, a gente toma essa ideia da morte como uma ideia limite, mas esse limite experimentado, mas que do qual nós não temos lembrança, é o nascimento. Embora nós não sejamos, então, conscientes do ato do nosso nascimento, Riquet considera que a consciência tem a sua origem nesse ato, e que, por consequência, o nascimento está implicado na consciência. Considerando isso, ele sustenta que a morte resta, então, uma ideia, completamente tomada de fora e sem equivalente subjetivo inscrito nesse código. Aliás, a morte aparece como uma lei empírica e não como uma lei de essência, o que significa que ela não tenha uma perspectiva que ele diz aqui natural nesse caso. Riquet sustenta que a morte é, com efeito, né, um fim e um limite aos nossos poderes. Ela é alguma coisa que vem do exterior como uma espécie de acidente em relação ao traçado da nossa vida, isto é, como uma negação, uma denegação que provoca uma interrupção que vem do exterior, que se produz no código. Essa negação é uma necessidade irrefutável no sentido tu deve morrer, tu dois mourir.
a morte se apresenta para nós, então, como uma sabedoria, um savoir, que exprime o nosso futuro. Mas isso não dá a nossa, não nos apresenta uma experiência dessa condição mortal. Ao contrário, é a morte do outro que nos faz falar da morte. No entanto, não se trata de uma experiência antecipada, mas isso nos faz recordar dessa necessidade empírica. Tá? Então, o que ele quer dizer aqui? Eu falo da morte a partir da morte do outro, mas não da minha morte. Eu não vou viver a minha morte. Tá? Então, essa ideia que eu passo da organização vital a uma sequência das gerações. E aqui eu vinculo, então, com a ideia da memória. Mesmo se Riquet falasse já da memória involuntária e voluntário, ela não era compreendida como a memória enquanto lembrança no seio da minha consciência, isto é, como um dado ligado ao tempo passado, como o tempo passado. Tá? Deixa eu ver como é que está aqui no francês. Como o tempo passado no sentido do tempo que transcorreu, tá? Essa segunda ocorrência ali do tempo passado seria temps révolu, seria o tempo que transcorreu. A referência à minha memória é justamente para expressar a experiência de meu nascimento como ideia limite, como um acontecimento que não é jamais alcançado pela minha consciência, como um acontecimento vivido. Essa lembrança não é uma lembrança que nós podemos atribuir a nós, como um vivido desse código. Nesse sentido, há alguma coisa que se esconde em nós e que nós não podemos jamais experimentar. Né? Ora, ainda que Riquet não tenha desenvolvido a memória nesse contexto, então, do tempo do voluntário e do involuntário, o que é perfeitamente compreensível, né, porque não era o seu objetivo, ele fala aí cito Riquet, de lembranças que os meus guardam de minha entrada sobre a cena da existência. Fecho citação. Agora nós, então, iremos expor como o nascimento exprime o fato que eu já nasci e que eu estou aqui, que eu estou aí, em um certo momento da história humana que pode ser datada conforme as regras do calendário e na qual eu estou aí com os outros que viveram antes de mim, os meus ancestrais, né, e os meus contemporâneos, e que dão essa incerteza da hora incerta da morte, né, mas que nós tomamos lugar aí junto com os outros. Tá? Então, no seguinte sentido, embora ele não tenha falado dessa questão, né, da memória lá, essa ideia de uma sequência de gerações faz com que nós tenhamos que reconhecer que já em tempo narrativo, então já estou falando em tempo narrativo, dessa questão de que nós estamos aí com os outros. Quando nós viemos à existência, alguns já morreram, né? Outros estão viventes, alguns nós vamos experimentar a morte ao longo da nossa existência, e um dia nós teremos uma morte que será contada talvez por outros. É um pouco fúnebre isso, mas é a existência experimentada, né? Em outros termos, como nós vimos anteriormente, a experiência do meu nascimento traz, então, um leque de ideias confusas em relação à experiência subjetiva de cada um. Mas, mesmo assim, eu já nasci, eu estou no mundo. Essa questão permanece uma questão problemática que será, então, desenvolvida com a ideia de consentimento. Tá? Isso está lá em voluntário e voluntário. Em último caso, eu devo consentir que eu tenho um caráter e um inconsciente e que, com efeito, eu estou já na vida. Mas cito Riquet, silêncio da minha memória, no termo das minhas lembranças, em termos das minhas lembranças, é muito mais enigmático, né, e espaçado, e que equivale, sem dúvida, a uma experiência do meu nascimento, um nada da minha lembrança, e que não é uma lembrança como começo. Tá? Então, tipo, eu não sei nada dessa não tenho nenhuma recordação disso.
e que não é uma lembrança no sentido do meu começo. Essa ideia lá de ter nascido. Enfim, é preciso dizer que o silêncio da minha memória, que o silêncio da memória é impossível de ser experimentado enquanto o meu nascimento, né? Enquanto aí um acontecimento vivido, o que nos mostra um limite inferior do cogito. O que ele está querendo dizer aqui? Em geral, a gente sempre toma essa dimensão de um cogito aprendido enquanto consciência, né? E Riquet vai trabalhar muito essa questão da consciência de si. Mas há um limite do cogito, que é essa lembrança do meu nascimento, o qual esse cogito não tem nenhuma lembrança. Tá? Para além do nascimento e do tempo vital, enquanto um conhecimento objetivo, Riquet demonstra, então, sua inquietude em relação à experiência do tempo vivido, que se converteria, como nós sabemos, na grande problemática do tempo e narrativo em relação à experiência humana do tempo. Olha que bacana isso, a gente fala pouco do tempo e do voluntário e involuntário em relação a essa questão do tempo, tá? Mas tem uma passagem, deixa eu ver, opa, então eu voltei aqui. Aqui. Essa passagem está no voluntário e involuntário. E com certeza vocês vão lembrar muita coisa do tempo e narrativa e do si mesmo como outro. O tempo é vivido como um princípio de alienação e de dispersão. É contra o tempo e levado à contracorrente, né, desse leque natural que nós criamos nossas fidelidades. Essa experiência, esse voto, né, de unirmos ou de unificarmos a nós mesmos, que esse princípio dessa constância se opõe à ação destrutiva desse fluxo dos sentimentos. A mudança me faz, sem cessar, um outro que eu mesmo. Essa dialética do mesmo que eu quero ser e do outro que eu me tornarei, se joga, então, cotidianamente em cada um, ou desempenha um papel cotidiano em cada um, que se engaja, afronta son próprio, esse aqui, então, que se engaja, afronta, então, sua própria mudança e descobre essa duração ruinosa. As minhas próprias metamorfoses são enigmáticas e me desencorajam, né? O que a gente está vendo muito aqui é aquele problema do maintien de soi, né, da permanência de si mesmo, lá do voluntário, perdão, do si mesmo como outro. Aparecem alguns elementos aqui. O que é muito curioso é que o Riquet não traz muito isso, né, naquele contexto. Ele fala do voluntário, mas no sentido do caráter, mas ele não retoma essa passagem aqui. Mas muito daquele Riquet de 1990 tem aqui, né? Então, esse extrato de texto, ele antecipa, em uma certa medida, o problema da identidade pessoal e da ipseidade do sujeito, né, dos anos 80. Essa metamorfose que nos desencoraja exprime essa dispersão, a mudança da vida face ao tempo vital, que pode ser objetivado enquanto fenômeno regrado da necessidade vivida. E essa tristeza da contingência. Ele fala lá nós somos um ser de contingência, então, tipo, embora nós estejamos postos sobre uma necessidade vivida, tem uma lei de nascimento, uma lei de crescimento, uma lei de envelhecimento que opera sobre o nosso corpo, enquanto corpo objeto. Ao mesmo tempo, a gente tem essa tristeza da contingência, tipo, tu dois mourir un jour, tu vai ter que morrer, né? Isso é uma lei imperativa. Ainda que não podemos tomar em conta essa passagem do tempo enquanto o nascimento e a morte, do voluntário e involuntário, então, essa organização vital, esse crescimento, esse desenvolvimento do indivíduo, não tinha, então, nenhuma relação com o tempo histórico, né, onde nós encontramos a memória, justamente porque Riquet coloca em evidência esse aspecto biológico da existência. Então, a gente não tem um tempo histórico lá no voluntário e involuntário. Agora, a gente vai ter em tempo narrativo. Ora, como nós podemos ligar o tempo da geração, o tempo da organização vital, a experiência humana do tempo,
em um entrecruzamento entre o tempo cósmico e o tempo vivido, como nós podemos dar um sentido à nossa vida vivida junto aos outros, que também nasceram um dia e que eles também não têm uma experiência subjetiva dos seus nascimentos. Se nós não temos, os outros também não têm. Né? Se eu não tenho, vocês também não têm. Né? Essa conexão é possível, na minha visão, a partir do tempo histórico. Como bem assinalou François Dosse, a poética, daí cito Dosse, a poética da narrativa elabora um terceiro tempo, o tempo histórico, que é ele mesmo mediador entre o tempo vivido e o tempo cósmico. Fecha citação. Nos interessa, então, doravante, a sequência das gerações, a qual faz essa réplica à noção da hereditariedade na perspectiva biológica. Então, o que eu estou dizendo aqui é que essa sequência das gerações, a partir dessa perspectiva do tempo histórico, é uma espécie de réplica a essa questão da hereditariedade, lá da perspectiva biológica do voluntário e involuntário. É na perspectiva da sequência das gerações que a relação com o ancestral torna-se uma relação com os contemporâneos na perspectiva do tempo presente, ao contrário do vínculo estabelecido pelo ancestral, conforme a noção de ter herdado um destino que me precede. Conforme a explicação científica a qual Riquet faz referência, ter A e B como progenitores não tem nenhuma significação histórica, salvo a partir do momento em que nós consideramos o nascimento e a morte no momento axial, no qual eles aparecem como eventos públicos situados no espaço-tempo. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é ter A e B como progenitores de C, a gente poderia pensar aqui uma certa relação de cadeia biológica, né? Mas isso João e Maria, que são pais de Pedro, já numa perspectiva de um tempo histórico. Então, eu poderia tirar essa ideia de uma hereditariedade, de uma herança, como biológico, não necessariamente vai ter uma localização espaço-temporal, senão pelo tempo histórico. E aí, se a gente for pensar, isso seria um princípio explicativo, é um problema? Para o Riquet, que usa como máxima explicar para compreender melhor, não. Então, descender de um progenitor A e um progenitor B estabelece uma ligação de causalidade entre os progenitores e a descendência. No entanto, isso não é a mesma coisa se nós compreendemos que descender de uma pessoa X e de uma pessoa Y, nesse lugar e nesse momento dado, com as suas histórias pessoais e familiares, nós estamos, então, mergulhados nesse viver em conjunto, compreendido pelo fenômeno da contemporaneidade. Tá? Então, quando eu digo que eu sou filho de fulano ou filho de ciclano, e aqui é bem interessante, lá no Rio Grande do Sul isso não é muito comum, mas aqui é bem, no Nordeste, aqui na Bahia também é muito forte isso, Zé de Maria, né? Então não é Zé Maria, é o Zé filho da Maria. Então isso já vincula a uma espécie de ancestralidade. Mas mais do que ancestralidade, isso é o fulano que é filho da ciclana. Então isso já tem uma certa história. Às vezes as pessoas nem sabem o nome ou quem é ou tal. É o Zé de Maria, né? Então aquilo ali é um nome social, né? Mas que é posto então já num tempo vivido desse contemporâneo. Então, percebe que aqui a gente já está falando da ideia de um tempo histórico, né? Então, isso remonta aos seus parentes, né, aos seus pais. Assim, essa sequência, de maneira regressiva, forma um tipo de cronologia que remonta do presente ao passado. O Zé de Maria, talvez a Maria já faleceu, então isso remonta de uma ideia do presente, de localização de quem é o Zé, a Maria, que é uma pessoa do passado.
No entanto, essa sequência das gerações é ligada pela memória dos meus predecessores e dos meus contemporâneos, de sorte que não seja unicamente uma relação de descendência biológica, mas também de existências que podem ser compreendidas como existências históricas. Em Tempo e Narrativa 3, Riquer faz referência ao tempo do calendário e à sequência das gerações, aos arquivos, aos documentos, às marcas, como instrumentos de pensamento, que fazem a conexão entre o tempo vivido e o tempo universal. Entre os 3 instrumentos do pensamento nomeado por Riquer, nos interessa aqui, sobretudo, a sequência das gerações por 2 razões específicas. Em primeiro lugar, a geração retoma, cito, um fato bruto da biologia humana, o nascimento, o envelhecimento e a morte. Fecho, citação. Que recupera, em alguma sorte, a ideia de ancestralidade guiada pela herança, pela hereditariedade, que nos empurra nesse tempo, que nos vincula a esse tempo vital enquanto crescimento, desenvolvimento do ser humano, enquanto espécie. E finalmente, nesse remplacement de mort par le vivant, seria numa recolocação, né, dos mortos substituídos por aqueles que estão vivos. Então, num ciclo de geração, numa sequência de gerações, nós fomos, do ponto de vista histórico, nós somos, embora isso possa ser pesado, mas a gente reemplaça, né, a gente vem a ser no lugar daqueles que nos antecederam. E do ponto de vista das nossas histórias familiares, a gente tenta manter a memória daqueles que já não estão entre nós, mas que podem nos ser caros. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo num certo princípio do biológico, né, que uma lei do nascer, do crescer, do desenvolver-se enquanto necessidade vivida, se apresenta e a morte é alguma coisa a qual nós vamos nos deparar em algum momento. A sequência das gerações supõe, em uma certa medida, uma continuidade histórica, e ela foi introduzida nas ciências humanas por Dilthey e por Mannheim, mas o simples fato de ser reemplaçado ou vir a tomar o lugar, né, dos outros, não equivale a uma lei geral que torna manifesto esse ritmo da história. Tá? Deixa eu tentar traduzir isso melhor aqui. Mas esse simples fato de substituir os outros, né, não é apenas uma lei geral que torna manifesto esses ritmos da história. Tá? Mais le simple fait d'être remplacé par les autres n'équivaut pas à une loi générale qui rende manifeste le rythme de l'histoire. Tá? Então, no caso de Dilthey, a geração exprime um fenômeno intermediário entre o tempo exterior do calendário e o tempo interior da vida psíquica. E a sequência de gerações deve ser pensada como um fenômeno que guarda uma relação com o precedente, ou melhor, com um fenômeno a reinterpretar em função do precedente. Nós dizemos que é necessário, então, partir dessa mesma geração que nós pertencemos no tempo presente, atual, em relação a esse momento considerado, e que nós fomos influenciados por esses mesmos acontecimentos. Então, já estou chegando no final aqui. Conforme Riquer, Mannheim refina a ideia de pertencer à mesma geração, acrescentando aos critérios biológicos um critério sociológico, disposicional. O sociólogo húngaro vai insistir sobre as modalidades de encadeamento das gerações, que demonstram o incessante e contínuo fluxo desses portadores de cultura. Se apoiando sobre um outro pensamento da sociologia, Schütz, Riquer diz que a sequência de gerações encontra seu complemento na ideia de um reino dos contemporâneos, dos predecessores e dos sucessores. Essa passagem para o pensamento sociológico lhe serve para dar conta, né, então, do desafio que é estabelecido por esse tempo anônimo
face ao vivido, ao tempo vivido e ao tempo cósmico. Deixa eu tentar deixar isso um pouco mais claro. Nós estamos, então, postos na existência com algumas pessoas. Nós estamos vivendo no mesmo tempo, tá? Nessa ideia de sermos contemporâneos aqui, há alguns que nos antecederam, né, que nos precedem, e há alguns que vão nos suceder. Então, queiramos ou não, olhei aqui o Kairos, né? Então, o tempo vai nos chegar em algum momento. Então, essa ideia daquele tempo vital, daquele tempo biológico, ele acaba sendo recuperado nesse requer do tempo e narrativa enquanto tempo histórico. E essa vinculação da memória, enquanto algo coletivo, vai estar perpassado por estarmos nessa sequência de gerações, tá? Então, retornando à questão do tempo vital, em voluntário e involuntário, a gente se apercebe, então, que Ricoeur considera que, antes do meu nascimento, havia já pessoas que nos deram a nossa existência, que é o meu ancestral, que são os meus predecessores, os meus genitores, os meus pais, se quiser. Em alguma sorte, o nosso predecessor é tomado, então, como uma lei de descendência objetiva, mesmo se nós nos reconhecemos, então, em uma descendência subjetiva. Na minha visão, essas relações interpessoais entre o eu e o ancestral, que é o outro doador da minha existência, são reduzidas a uma ordem objetiva. Nesse sentido, essa lembrança que o ancestral que me precede exprime, né, do meu limite subjetivo, nesse caso, então, essa memória não é vista, então, como um singular coletivo, como um termo que Ricoeur atribui à história em tempo e narrativa, e mais tarde, em história, memória e esquecimento. Então, essa própria memória, a partir do qual nós podemos escrever a história humana. Ele diz lá que tem uma memória que escapa ao nosso nascimento. Então, essa memória que escapa ao nosso nascimento, lá em voluntário e involuntário, não é essa memória que ele vai desenvolver no tempo narrativa e na memória, história e esquecimento, como esse tempo histórico que se vincula a uma história humana, tá? Em segundo lugar, a sequência das gerações nos coloca, então, numa ideia de contemporaneidade anônima, na qual repousa essas mediações simbólicas e o caráter predicativo das experiências. Ou seja, nós podemos ser até alguém muito importante para algumas pessoas, e a nossa história, depois que nós morrermos, pode ser eventualmente importante para algumas pessoas. Mas a gente também, por outro lado, vai ser um anônimo, né? E talvez a nossa existência pouco valha, em alguma medida. Mas, ao mesmo tempo, né, nós nos encontramos em um tempo histórico que nos faz contemporâneos. Então, Ricoeur nos diz que cito, relação de simples contemporaneidade é uma estrutura de mediação entre o tempo privado desse nosso destino individual e o tempo público da história, em virtude da equação entre a contemporaneidade, o anonimato e a compreensão do ideal tipo. Fecho citação. Eu considero que Ricoeur recupera, então, uma espécie de intuição já presente em voluntário e involuntário. No entanto, ela não é suficientemente desenvolvida por ele naquela época. Ele afirma que o código não é uma fundação última. Ele tem uma história. Por outro lado, essa história não é visada como uma história humana. A grosso modo, trata-se de uma história individual que exprime a dialética do voluntário, do involuntário e do voluntário. Nós poderíamos talvez dizer que há uma espécie de história da vontade, mas não necessariamente uma história que deve ser pensada a partir da perspectiva de um tempo histórico, tal como Ricoeur faz em tempo narrativo. A sequência das gerações nos possibilita, então, dizer que a memória do ancestral é uma intersecção parcial
com a memória desses descendentes. E essa intersecção se produz em um presente comum que pode ele mesmo apresentar todos os graus, desde essa intimidade do nós até o anonimato dessa vinculação que nós temos com os outros. Melhor dizendo isso, eu tenho algo que nos é íntimo enquanto esse tempo histórico vivido para nós. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma espécie de anonimato que nos vincula com os outros no mesmo tempo. Nós estamos vivendo um tempo histórico, mas que ainda não é que será tratado como um tempo histórico pelos historiadores em algum momento. Tá? A gente não sabe, na verdade, se todas essas questões relacionadas, digamos, ao negacionismo, ao terraplanismo, a todas essas questões que estão sendo postas hoje até de perspectiva global, né? Isso possivelmente vai vir ser tratado depois por uma perspectiva histórica. Tá? Mas nesse momento vivido e presente, a gente está numa espécie dessa relação com os outros que também estão vivendo isso. Tá? A gente pode dizer que esse tempo pode vir a ser considerado como um tempo histórico, mas ele ainda não é, digamos assim, né? Porque ele ainda não é história, né? Da perspectiva do próprio historiador, vamos dizer assim. Mas isso nos coloca numa relação de vinculação com aqueles que nos antecederam, com esses que nos são contemporâneos, nós aqui, e aqueles que vão nos suceder. A sequência das gerações nos permite dizer, então, que, cito, a memória do ancestral é uma intersecção parcial com a memória dos seus descendentes. E essa intersecção se produz em um presente comum, que pode ele mesmo apresentar todos os graus, desde a intimidade do nós até o anonimato dessa relação, né, desse vínculo. Então, isso eu li agora há pouco. Essa ponte lançada, então, entre esse passado histórico e a memória, não tem lugar, ou não tem espaço, não tem vez, involuntário e voluntário. Porque nessa obra, a memória dos meus próximos é um índice de uma memória inacessível para mim, porque marca uma ideia limite. Com a sequência das gerações, então já em tempo e narrativa, nós podemos afirmar que os nossos netos, petit-fils, podem ter um acesso às narrativas em relação à memória dos seus avós. E assim, colocar em intersecção a memória do ancestral e do descendente. Quem é que não teve alguma experiência em determinado momento de perguntar, se não, né, teve a experiência de conhecer algum bisavô, alguma coisa, como é que era o meu bisavô? Como é que era naquele tempo? Então, a gente... E muito daquilo que é aprendido como uma certa memória familiar, ou também de uma memória pessoal, ela vai se vincular pela essa intersecção que a narrativa vai fazer entre aquilo que os pais contam para os seus filhos e que os filhos vão aprender sobre os seus avós. Tá? Eu não tenho filhos, mas imagino assim, que quem tem aqui experimente muito isso. Né? Em algum momento as pessoas perguntam, mas e como é que era naquele tempo? Né? Eu sei que eu perguntava muito isso quando era criança, né? E adorava ouvir essas histórias. Então, sem negligenciar o nascimento como uma ideia limite e os problemas vinculados à memória, a sequência das gerações estabelece uma cadeia de memórias como uma analogia à memória individual, a partir da qual a história tende para uma relação em termos de nós, se estendendo de modo contínuo desde os primeiros dias da humanidade até o presente. Essa cadeia de memórias não rompe, certamente, com esse silêncio da minha memória. Essa memória do meu nascimento, que eu não tenho história, que eu não tenho lembrança. Enquanto uma experiência que eu não posso jamais ter vivido subjetivamente enquanto um posto, digamos assim. Mas, em revanche, por outro lado, ela coloca em relação essa memória individual, a memória dos próximos e a memória coletiva. Mas, se essa expressão dos próximos é já ampliada, já é
digamos assim, empregada, involuntário e involuntário, ela está antecipando, então, um modo de atribuição dessa lembrança que Riquet trataria mais tarde, em Memória, História e Esquecimento. Face o problema de atribuir a memória individual ligada a essa tradição reflexiva e a memória coletiva, na qual se encontra a questão sobre a objetividade da lembrança enquanto um consciente coletivo. Tá? Então, eu estou dizendo aqui, e aí estou finalizando. Mesmo. Riquet, ele coloca lá que eu não experimento o meu nascimento enquanto minha memória. Mas esse nascimento ele é aprendido pela memória dos próximos, daqueles que nos cuidaram. Então, essa fagulha, digamos assim, da memória dos próximos, está posto lá no voluntário e involuntário, quando ele trata dessa perspectiva do tempo vital. Só que ainda não é um tempo histórico. E é interessante como isso aparece no tempo narrativa e na memória, história e esquecimento, como uma ponte lançada, como ele fala, a partir da qual nós conseguimos vincular o tempo histórico, então, com aqueles que me antecederam, que são o quê? Aqueles ancestrais biológicos, com aqueles que vão nos suceder. A gente vai ser o ancestral biológico de alguém, tá? Alguém vai ter filhos, tá? Só que isso, para além do tempo vital, dessa necessidade vivida, dessa gênese, desse crescimento do indivíduo, enquanto algo biológico, há uma dimensão que importa aí, que é essa dimensão do tempo histórico. E essa sequência das gerações, essa categoria, esse instrumento de pensamento que permite a gente vincular, então, esse ancestral para além desse ancestral biológico e como um ancestral histórico, tá? E a maneira de pensar muito isso é pela ponte da memória. Então, seria basicamente essas questões que eu estou tentando desenvolver. Eu ainda não concluí o texto, mas é nessa direção que eu estou indo. Só que, deixa eu ler aqui para vocês uma passagem que é bem interessante, que apresenta que eu coloquei aqui como nota de rodapé, mas acabei incorporando depois ao texto, diz assim, Riquet, ele próprio, que nos dá essas indicações para pensar o entrecruzamento entre o tempo da vida e o tempo histórico. Mas eu prefiro utilizar tempo vital, porque eu dou destaque sobre a ideia de necessidade vivida. Então, o crescimento, o desenvolvimento, o envelhecimento. Na minha visão, a expressão tempo da vida se refere a essa duração da vida de uma pessoa, a qual pode ter morrido muito jovem, em pleno desenvolvimento, né, no sentido do tempo vital. Tudo isso faz eco ao fragmento do tempo da obra e o tempo da vida que aparece em Viva até a Morte, né? Vivant jusqu'à la mort, onde Riquet faz referência ao pintor francês Jean-Antoine Watteau, que morreu de uma tuberculose com apenas 36 anos. Tinha um ano a mais que eu. Ele diz, Riquet fala, se eu leio sobre a cobertura do livro Watteau, 1684-1721, essas datas são aquelas do nascimento e da morte de um pintor. O parêntese aberto e fechado encerra um tempo da vida cortado por um tempo histórico. Mas ele não encerra o tempo da obra que procede dessa durabilidade que ignora a morte. Então, isso está no Vivant jusqu'à la mort, 2007, página 95. O que tem de bacana nisso aí? Quem é que não pegou um livro, né, de uma espécie de um pintor, né? E aí ele diz aquele tempo que a pessoa viveu. Mas aquele tempo, então, que encerra um tempo da obra, do Watteau, por exemplo, também mostra do fundo, se a gente se apercebe que aquela pessoa morreu muito jovem, que ao mesmo tempo teve um tempo da vida, um tempo vital, um tempo da necessidade, do crescimento, que foi interrompido, né? Então, talvez essa é uma das questões que nos fazem a gente sentir tanto quando uma criança falece, porque ela não teve também aquele tempo do seu desenvolvimento, do tempo
do crescimento biológico e, ao mesmo tempo, essas experiências sociais que nós vamos vivendo. Então, isso nos coloca numa certa dor, né, num determinado châtiment, num determinado sofrimento, porque eu vivi a minha vida enquanto criança, enquanto adolescente, e pude experimentar coisas que aquela criança não pôde e não poderá. E isso nos faz, então, vinculado a um outro, e que isso nos causa uma dor, nos causa um sofrimento, né? Então, é um pouco essa ideia que eu estou tentando buscar, então, como está esses fragmentos da questão da memória, no voluntário e involuntário, e que isso aparece, então, já lá, mas que vai ser desenvolvido no tempo narrativa, na memória, história e esquecimento. Tá? Seria isso. Muito obrigado.